Economia não é ciência, economia é política. No século XIX ela era chamada economia política exatamente por isso. Ou você defendia alguns interesses ou outros. Não existem medidas únicas que sirvam a toda a sociedade. Existem medidas que beneficiam certos setores sociais mais ricos ou beneficiam os setores sociais mais pobres. O que a população pode esperar nos próximos anos é o retorno a uma situação de caos absoluto em diversos sistemas. A redução do gasto por pessoa no país, a incapacidade de acompanhar o crescimento demográfico, a ausência de perspectiva para as camadas mais pobres de superarem a sua condição subalterna. A grande alternativa, na verdade, é exatamente oposta à PEC 241 e 55. A grande alternativa é a oportunidade de utilizar as verbas federais de modo a permitir que a sociedade brasileira possa atingir um patamar civilizatório mais alto, porque a grande parte da sociedade brasileira vive num grau de miséria e penúria muito grande, sem saneamento básico, sem água, né? Cada vez com maior ameaça de escassez hídrica, com saúde deficiente, com educação deficiente. Muita gente diz assim, vai haver uma redução nos gastos públicos. Não haverá redução nos gastos públicos. O que haverá é uma redução. Os gastos públicos aumentarão ano a ano, mas pela inflação. O que será reduzido é o gasto público por habitante. Então você terá maiores gastos em saúde, mas a população cresce mais rápido do que esses gastos. Então, pessoas ficarão descobertas sem atendimento à saúde porque os gastos estarão limitados pelo crescimento da inflação. Se os remédios, como estão pensando, a alta dos remédios, a majoração dos remédios for aprovada esse ano acima da inflação, isso já significa que mesmo que você gaste mais em remédios no próximo ano, você terá menos remédio por pessoa. E sem contar outros dois fatores, a população ao longo de 10 ou 20 anos crescerá acima da inflação. Outro aspecto, num período de crise, o número de pessoas que precisa de atendimento à saúde cresce, mas numa velocidade muito maior do que será gasto. Então, a medida é exatamente o oposto. Ao invés de cortar gastos, com a ideia falaciosa, a ideia pueril e maliciosa de que o governo deve se comportar como um orçamento doméstico, né? Como se ele fosse igual a qualquer casa. Não, o governo não é igual a qualquer casa, onde você gasta somente o que ganha. É o contrário. O governo, ao gastar, permite a si mesmo ganhar. Porque ao gastar, ele faz a economia girar, aumenta a sua arrecadação tributária e dá sustentação a si mesmo. As alternativas são muitas, mas todas elas interferem nos interesses das grandes corporações e dos setores mais ricos da sociedade brasileira. Cerca de 15 mil famílias que têm esses interesses. Esse governo, ele vai jogar a economia brasileira num processo depressivo ainda maior. Um processo de sufocamento, a ponto de setores mesmo da própria burguesia, das altas finanças, estarem preocupadas com isso.